E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação de história, né? Onde nós trabalhamos aí os gregos e os romanos, beleza? Então acompanhe. Na questão número um, nós temos aqui, dentre os legados dos gregos da antiguidade clássica que se mantém na vida contemporânea, podemos citar a promoção do espírito de confraternização por intermédio dos esportes e dos jogos. Né? A gente viu, né, na nossa matéria que as Olimpíadas, né, eram um momento muito importante para os gregos, que parava-se tudo na Grécia Antiga. Né? Se estava tendo guerra entre um povo e outro, tudo cessava, né? Tudo, eles davam uma pausa na guerra para viver esse espírito esportivo que era os Jogos Olímpicos, beleza? Depois, na questão 2, nós temos aqui, representando o pequeno número em relação às outras classes, eles estavam constantemente preparados para enfrentar quaisquer revoltas. Daí a total dedicação à arte militar. A agricultura, o comércio e o artesanato eram considerados indignos, o que desde cedo se dedicavam às armas. Aos 7 anos deixava a família sendo educado pelo Estado, que procurava fazer dele um bom guerreiro, ensinando-lhe a lutar, a manejar armas e a suportar as fadigas e a dor. Sua educação intelectual era bastante simples. Aos 20 anos, entrava para o serviço militar, que só deixava aos 60, passando a viver no acampamento, treinando constantemente para as coisas da guerra. Apesar de ser obrigatório o casamento após os 30 anos, sua função era simplesmente o de fornecer mais soldados para o Estado. De qual população grega estamos falando aqui, pessoal? É muito simples, dos espartanos, né? Os espartanos, eles tinham uma cultura totalmente voltada para a área militar, né? Basicamente todos os as pessoas, os homens principalmente da cultura espartana, eles viviam para ser soldados, beleza? Se você colocou Esparta, você acertou. Na questão número 3, nós temos: a cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que os deuses do Olimpo, feito à imagem de bárbaros humanos. A personalidade humana, quando emancipada, sofre se não encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção fora de si mesma. Logo, essa questão aqui, ela traz para nós, né, uma leitura sobre o helenismo, a história de uma civilização. É uma forma de assegurar a independência política das cidades gregas entre si, beleza? Né? Então nós estamos ali o texto que está falando sobre a questão, né, da cidade-estado. Né? A cidade-estado ela era mais sagrada do que os próprios deuses. Né? Então essa forma de assegurar a independência política, cada cidade-estado tinha sua própria política. Elas se desenvolviam e eram autônomas, então elas não seguiam o padrão de uma outra cidade ou de outra, né? Elas tinham a sua característica própria de autonomia, beleza? Na questão número 4, as cidades-estados, base da organização política que caracterizou o povo grego. Elas eram politicamente autônomas, como eu falei na questão passada, beleza? Na próxima questão nós temos: Atenas foi considerado o berço do regime democrático no mundo antigo. Sobre o regime democrático ateniense é correto afirmar que apenas os homens livres eram considerados cidadãos e participavam diretamente das decisões tomadas na cidade-estado. Estrangeiros, mulheres e escravos não tinham participação política e também não eram considerados cidadãos. Somente, né, homens livres, né, que fossem ainda, né, faltou até a gente colocar aqui, né, que fossem ainda também filhos das primeiras famílias gregas, né, das primeiras famílias atenienses no caso, né,
não gregas, atenienses, né? Elas podiam então participar e tomar decisões dentro da cidade-estado. Na próxima questão, né, que já começam as questões sobre Roma, nós temos aqui: a respeito das origens de Roma, analise as assertivas a seguir. A primeira: Roma possuía reduzidas áreas de terras férteis, o que fazia com que, nos primeiros tempos, a agricultura e a pecuária fossem menos importantes que o comércio de longa distância. Número 2. Historicamente, Roma originou-se da concentração de diversas tribos, como os sabinos, latinos e etruscos. Sim, isso é bem verdadeiro, né? São os povos que viviam próximos ali à região, né, do rio Tibre, né, da região do Lácio. E número 3, segundo a lenda, Roma foi fundada em 753 a.C. por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, descendentes do troiano Enéas, que se refugiava na Itália após a destruição de Troia pelos gregos. Sim, né? Bem essa a lenda que nós temos, né? Do Rômulo e Remo, que eles acreditam que eram descendentes dos deuses, né? E também, né, de Enéas, esse refugiado que fugiu de Troia e se refugiou então nessa região da Península Itálica. Então, se você colocou apenas 2 e 3 corretas, está certa a sua resposta. A próxima questão. O transformado em órgão máximo da República, controlava toda a administração, as finanças, além de decidir pela guerra ou pela paz. Esse órgão legislativo era privilégio dos, tendo somente esse acesso a tal cargo. Nós temos então o Senado e os patrícios, né? Durante o primeiro período da República Romana, né? Só os patrícios que participavam da política. E após muitos conflitos, revoltas e diversas guerras civis, né, que foi ser aceito aí senadores que fossem representantes do povo, né? Que daí nós vamos ter, né, a questão dos senadores da plebe, que vão estar aí, então, a serviço dos plebeus dentro do Senado romano. Se você colocou Senado e patrícios, está correta a sua resposta. Depois, nós temos a seguinte questão. A respeito das classes sociais romanas no período da República Romana, assinale a afirmativa incorreta. Né? E nós temos como afirmativa incorreta dessa questão: no início da República, os patrícios eram pouco numerosos, praticamente sendo escravizados apenas os que não dispunham de meios para pagar suas dívidas. Essa está totalmente errada. Por quê? Os patrícios, eles eram, né, as pessoas que eram grandes proprietários de terra. Né? Eles não eram escravos e muito menos tinham dívidas, né, que não pudessem ser pagas. Na próxima questão nós temos Otávio, que recebeu o título de Augusto pelo Senado em 27 a.C., apaziguou a relação com a plebe romana a partir da implementação da célebre política do pão e circo, dando entretenimento com os jogos entre gladiadores, pessoas se matando na arena e distribuindo pão e trigo, né, para a população que estava, né, faminta. Então ele aproveitava desses shows para fazer isso, para ganhar uma moral, vamos dizer assim, para que as pessoas, né, se desligassem dos problemas sociais que estavam acontecendo, né, dentro da cidade de Roma. Então, se você colocou pão e circo, você acertou. Na nossa última questão, dentre os variados legados que Roma deixou à posterioridade, o mais destacado foi o direito romano, que é a base, né, que nós utilizamos ainda hoje dentro do direito, né, que se encontra aí dentro da nossa sociedade, né? Todos os canons, as formas que são divididas o direito, provém aí do período do direito romano ainda, beleza? Então, pessoal, espero que vocês tenham ido muito bem na prova de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!